Muito boa noite, minha gente. Muito boa noite a todos e todas que estão aqui. A quem está chegando, muito boa noite. Muito boa noite. As pessoas estão entrando. Muito boa noite. Hoje o tema da nossa live é um tema de um filme. Não é um filme muito importante, foi lançado agora recentemente no Brasil. É um filme de um diretor francês chamado François-Xavier Drouet. François-Xavier Drouet é um documentarista francês. Fez um documentário muito interessante, muito bonito, muito bem feito, sobre a teologia da libertação, não é? O nome do documentário é O Evangelho da Revolução. O título pode até chocar as pessoas, né? Mas o nome é esse mesmo. O Evangelho da Revolução. Esse filme, eu diria, ele não é uma absoluta novidade, né? Boa noite, Simone. Muito boa noite, seja bem-vinda. Esse filme, ele não é o primeiro filme sobre teologia da libertação no Brasil, não é. Né? Olha, já nos anos 80, e eu queria chamar a atenção aqui das pessoas que me acompanham, já na década de 80 você tinha documentários importantes sobre a teologia da libertação, inclusive de diretores não religiosos. Vou dar alguns exemplos. O primeiro filme sobre a teologia da libertação não é de um religioso, é de uma pessoa não religiosa, é um documentarista brasileiro chamado Silvio Darin. Silvio Darin fez um documentário chamado A Igreja da Libertação. Ele é de 1985, esse documentário, né? Um documentário de 1985, não é, intitulado A Igreja da Libertação. O segundo documentário sobre a teologia da libertação, nos anos 80, é um que eu gosto muito mesmo. É um documentário chamado A Igreja dos Oprimidos. É um documentário de um diretor chamado Jorge Bodansky, que é um diretor paulista, que é um diretor paulista que saiu desse eixo Rio-São Paulo, filmou na Amazônia, filmou inclusive filmes importantes na Amazônia. O Jorge Bodansky, ele dirigirá um filme em 1986, chamado A Igreja dos Oprimidos, que se passa na região do Araguaia, né? É um filme interessantíssimo, você encontra no YouTube. O terceiro filme sobre a teologia da libertação, aí sim é de um religioso, não é? Inclusive de uma produtora religiosa, que é uma produtora católica. A primeira produtora de filmes católicos é uma produtora criada por um alemão que veio para o Brasil, era um religioso, ele era da congregação do Verbo Divino, conhecido como Verbitas, não é? Chamado Conrad Berning, ou Conrad, com K, Conrad Berning, com N-I-N-G, Berning. Esse cara fez um filme muito interessante chamado Pé na Caminhada. Você também encontra no YouTube, Pé na Caminhada, não é? É o terceiro filme sobre a teologia da libertação. Esse especificamente é só no Brasil, né? Todos os três é só no Brasil. E o quarto filme é também da Verbo Filme e também do Conrad Berninger, que é um filme de 1994 chamado Anel de Tucum. Anel de Tucum. Para quem não sabe o que é Anel de Tucum, é isso aqui, ó. O Anel de Tucum é isso aqui. O nome do filme é Anel de Tucum. Também é sobre a teologia da libertação no Brasil. Então nós já tínhamos 4 bons filmes, 4 bons documentários sobre a teologia da libertação. Então não é novidade documentário sobre a teologia da libertação. Para as pessoas que estão chegando agora, o tema da live é um comentário ao filme O Evangelho da Revolução, de François-Xavier Drouet. Esse filme ainda está passando nos cinemas. Eu vi ontem aqui em Aracaju e participei de um debate juntamente com o meu amigo Zezito Oliveira,
que é aqui um produtor cultural que também conhece a teologia da libertação. Então assim, eu venho comentando esse filme, inclusive o que eu vou apresentar aqui é um roteiro de um texto que eu pretendo escrever sobre este filme do Drouet, não é? Que é o Evangelho da Libertação. Então veja, eu estava fazendo uma pequena introdução para situar as pessoas nesse tema teologia da libertação e cinema. Então, a teologia da libertação, ela já foi filmada em outros momentos. Meu amigo Padre Hilton, muito boa noite, muito prazer. Seja bem-vindo. Veja, esse filme, eu estava querendo dizer que ele não é uma novidade. Para aquelas pessoas que acompanham a teologia da libertação, esse filme não é uma novidade. Nós já temos outros filmes sobre a teologia da libertação. Agora, e bons filmes que eu recomendo a vocês. Quem tiver interesse e não tinha chegado ainda, eu recomendei 4 filmes sobre a teologia da libertação, 3 da década de 80, 1 da década de 90, né? Eu recomendei A Igreja da Libertação, de 1985, de Silvio Dari. Recomendei A Igreja dos Oprimidos, de 1986, de Jorge Bodansky. Eu recomendei Pé na Caminhada, de 1987, de Conrad Berning, e recomendei Anel de Tucum, de 1994, né? Então assim, eu recomendo esses 4 filmes sobre teologia da libertação. Então assim, não é a teologia da libertação no cinema para nós não é uma novidade, né? Então qual é a novidade deste mais recente filme sobre a teologia da libertação, chamado O Evangelho da Libertação, do diretor François-Xavier Drouet? Eu diria que esse filme, primeiro, eu gostei muito, né? Eu reconheço que é um filme que me impactou, que me emocionou, né? Eu fiquei emocionado em alguns momentos, assim, né? Porque são cenas muito fortes, não é? da situação da América Latina. Ele tem uma pegada muito importante em termos documental, em termos, por exemplo, movimento de câmera, o trabalho de arquivo desse filme, a gente, é impressionante. O trabalho de arquivo desse filme é simplesmente impressionante. É um trabalho muito bom. O trabalho de arquivo desse filme é muito interessante, né? Assim, ele recuperou uma série de filmes raros, filmes dos anos 70 sobre, por exemplo, El Salvador, Nicarágua e tal. Então assim, só esse trabalho já é um trabalho, eu diria, já é um trabalho que merece destaque, né? O trabalho de recuperação de outros documentários, de outros filmes, né, que trata do tema ou do país que ele está filmando, né? O Xavier Drouet. Agora, eu diria que o segredo desse filme está no ponto de partida dele, né? Vou repetir, o segredo desse filme, se é que há segredo, não tem segredo nenhum, é apenas uma força de expressão, né? O segredo desse filme, entre aspas, está no início logo. Por isso que, quando você for ver esse filme, não perca os primeiros 2, 3 minutos desse filme, não perca, porque ele é fundamental. Veja, nesses primeiros 2 minutos, o diretor ele dá uma espécie de testemunho, porque o filme ele é todo narrado pelo diretor. Significa dizer, a câmera é subjetiva. Isso é um termo que a gente usa na linguagem cinematográfica, né? Chama de câmera subjetiva. É quando aquela câmera ela é basicamente o olho do diretor, né? Quando a câmera ela é dirigida pelo olho e pela voz do diretor. Isso a gente chama de câmera subjetiva, né? Então o filme ele é todo nessa forma de câmera subjetiva, né? E isso não é, digamos assim, não é menos, entendeu? Porque isso não diminui o filme, a ideia de ser um filme a partir da câmera subjetiva, não é. Então veja, o que eu diria, e eu acho isso fundamental, é que nessa câmara subjetiva o autor se coloca no seguinte sentido. Ele começa dizendo assim, olha, eu nasci na França, eu fui batizado, mas eu me tornei ateu, né? Eu fui batizado, me tornei ateu, e me tornei ateu porque eu buscava uma revolução no sentido marxista, e Marx tem uma frase célebre sobre a religião. A religião é o ópio do povo.
Não é? Essa frase, de fato, ela é de Marx. Essa frase foi escrita por Marx em 1843, num pequeno texto intitulado Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Na verdade, é uma frase em que essa parte é a parte final da frase. Na verdade, é um parágrafo em que a parte final do parágrafo é esta frase: a religião é o ópio do povo. Isso é uma frase clássica, né? Isso é uma frase famosíssima dentro da chamada tradição, na tradição marxista, essa frase, né? E o que mais me chama a atenção é que o diretor diz que leu essa frase em Marx e o filme inteiro é para descomprovar essa frase. Então vamos lá. Esse filme ele começa em El Salvador. E em El Salvador ele começa a mostrar que os revolucionários de El Salvador são católicos. Ele vai dizer que, combatendo a ditadura de El Salvador, combatendo o imperialismo americano, defendendo a participação popular, foram assassinados 30 padres, freiras, etc. El Salvador foi o único país da América que um bispo foi assassinado. Não um bispo, um arcebispo. O arcebispo de São Salvador, Dom Oscar Romero, em março de 1980, foi assassinado quando celebrava uma missa. Quem era Dom Oscar Romero? Dom Oscar Romero aparece no filme, logo na primeira parte do filme. Dom Oscar Romero é um salvadorenho, um bispo católico e, principalmente, um defensor dos direitos humanos, a ponto de defender a causa dos pobres e dos populares em El Salvador e ser uma espécie de digamos assim, de apoiador, né, da luta guerrilheira em El Salvador. Então ele faz um painel de El Salvador que é muito interessante. Ele escuta um padre francês que trabalhou em El Salvador nos anos 70. Então a primeira coisa que ele fala é de El Salvador. E isso é muito importante, né? Depois ele pula para o Brasil, né? Ele dá um pulo para o Brasil. E no Brasil ele vai em busca do MST e da formação do MST. Ele vai em busca do padre Júlio Lancelotti, ele vai em busca de Leonardo Boff. Tem uma imagem muito bonita, uma única imagem de Dom Helder Câmara, aquele que foi arcebispo em Recife e Olinda. Então veja, no Brasil, inclusive, ele acredita, o diretor, que no Brasil a teologia da libertação ela foi uma das mais fortes. Uma das mais fortes foi no Brasil. Então veja, ele no Brasil ele percebe que a igreja foi fundamental para organizar comunidades eclesiais de base, organizar a partir dos anos 70 uma resistência à ditadura. E para isso ele vai escutar uma figura que é uma figura chave na teologia da libertação no Brasil, que é Frei Beto. Veja, Frei Beto foi preso, Frei Beto foi torturado, Frei Beto foi perseguido pela ditadura. Frei Beto passou 4 anos preso. Depois ele é solto, vai morar um tempo em Vitória do Espírito Santo, depois volta para São Paulo para organizar a pastoral operária, né? Então veja, Frei Beto ele faz uma fala fundamental, ele faz uma fala teológica, ele faz uma fala sobre a figura de Jesus e o que significa ser um seguidor de Jesus. Frei Beto diz uma coisa muito forte, eu diria. Eu até acho que a fala de Frei Beto é a mais sintética para entender esse filme, né? Porque Frei Beto diz, olha, há um equívoco na compreensão da figura de Jesus, né? Sempre acha que Jesus foi bonzinho, salvador e tal, diz Frei Beto, mas sempre se esquece como morreu Jesus, né? Veja, Jesus, na verdade, ele não morreu, ele foi assassinado, né? Então, isso Frei Beto pesa, né, na tinta quando ele diz, Jesus foi assassinado. E assassinado de morte de cruz. Significa dizer, não era uma morte qualquer, era uma morte para pessoas perigosas e violentas da Galiléia do século I. Então, assim,
Diz Frei Beto, nós somos seguidores desse homem. Essa fala de Frei Beto, ela é lapidar, né? Eu diria que ela funda uma ideia de teologia da libertação. Então a fala dele é muito boa, então. Depois ele pula para Nicarágua. Eu diria que, veja, o filme trata de 4 países, da teologia da libertação em 4 países. El Salvador, Brasil, Nicarágua e México. Veja, a Nicarágua, que é o terceiro país em foco no filme, a Nicarágua viveu uma coisa muito singular, que foi uma revolução no final dos anos 70, 79, em que o movimento popular, o movimento social, apoiado pela igreja, tendo participação de 4 padres, derrubou uma ditadura longa, que vinha desde os anos 50, a ditadura da família Somoza, e instalou um governo democrático e popular, liderado por Daniel Ortega. Isso em 79, 80. Então ele mostra isso para a gente, e eu acho muito importante, ele mostra para a gente o que foi a Nicarágua, o que foi a Revolução, o que foi o processo de educação, a participação da igreja. Ele escuta Ernesto Cardenal, ele vai falar da visita do Papa João Paulo II em 83, que é uma visita constrangedora, meu Deus. Uma visita, minha gente, que nunca deveria ter ocorrido. Essa visita do Papa João Paulo II à Nicarágua, em 1983, março de 83, nunca deveria ter ocorrido. O Papa, ele vai para a Nicarágua já com má vontade, porque ele sabia o que se passava na Nicarágua. Quando ele chega lá, tem umas faixas fazendo defesa da revolução, dizendo que não há incompatibilidade entre cristianismo e revolução. É uma coisa impressionante a faixa, não é? E o Papa já fica incomodado com a faixa, porque, veja bem, o Papa João Paulo II era um polonês. Era um polonês que tinha horror ao comunismo, porque ele associava o comunismo à União Soviética, e a União Soviética dominou a Polônia. Então a Polônia tinha horror do comunismo. O Papa faz parte daquela tradição conservadora polonesa que tinha horror ao comunismo. O Papa era um polaco anticomunista nitidamente. O Papa João Paulo II nunca fez questão de esconder o seu anticomunismo. E na Nicarágua ficou claro, o rosto dele, a fisionomia dele muda, uma fisionomia carrancuda, chata. Ele é mal educado com o povo, ele grita com o povo, é uma coisa terrível. Mas ele mostra tudo isso no filme. Só que veja bem, a Nicarágua hoje mudou muito. Daniel Ortega não é mais o que era antes. Hoje Daniel Ortega é uma figura muito rica, milionária. Daniel Ortega mudou de lado. Daniel Ortega não tem mais nenhum projeto socialista. E Daniel Ortega está perseguindo seus ex-companheiros de luta de 79. Um padre que foi expulso da Nicarágua, que está exilado, que tinha sido revolucionário em 79, dá um depoimento belíssimo. Eu não lembro o nome do padre agora, mas esse padre dá um belíssimo depoimento sobre a Nicarágua antes e a Nicarágua hoje. E o quarto e último país do filme, porque o filme, o diretor, ele vai em busca de uma teologia da libertação em 4 países, né? El Salvador, Brasil, Nicarágua e México. Para mim, o México é um país que vive um tipo de catolicismo muito singular. Eu arrisco dizer aos meus amigos e amigas que o México, ele tem o mais original catolicismo do mundo. Eu arrisco dizer isso. Eu tenho muita vontade de ir ao México. Tenho muita vontade de conhecer o México, conhecer a cidade do México, né, que é a capital, e conhecer a região de Chiapas, a região que fica São Cristóbal de las Casas. Daqui a pouco eu vou dizer por que eu tenho interesse de ir exatamente nessa região. O México, ele tem um tipo de catolicismo que eu queria, inclusive, conhecer de perto, porque eu conheço através de livros, através de imagens, através de documentários, etc. Mas eu queria conhecer de perto o catolicismo mexicano. Por quê? Porque o catolicismo mexicano, para mim, ele é o mais singular de toda a história, não é, mundial. É um catolicismo que vive uma relação com as populações indígenas muito interessante, e essa já é uma grande novidade, porque há uma presença indígena no catolicismo mexicano. Há uma influência indígena no catolicismo mexicano. E há uma relação entre catolicismo mexicano e tradição indígena
que gera um tipo de catolicismo popular que só existe no México. Há um catolicismo popular que só existe. Tem várias cenas no filme, eu acho tão bonito isso. Agora, o que é que me interessa em São Cristóvão de las Casas, na região de Chiapas? É um bispo. O México teve, aí vai a opinião de Romero Venâncio, a minha opinião. O bispo mais revolucionário da igreja é um mexicano. E olha que tivemos bispos radicais, né, no Brasil. Por exemplo, Dom Oscar Romero em El Salvador, Dom Pedro Casaldáliga aqui no Brasil, Dom Helder Câmara e tal. Mas olha, nenhum desses bispos que eu citei teve o grau de radicalidade que teve esse bispo que eu vou citar agora. Talvez Dom Pedro Casaldáliga se aproxime. O México conheceu um dos bispos mais radicais da história do catolicismo. O nome deste homem é Samuel Ruiz Garcia. Se alguém tiver dúvida, por favor, coloque no Google, né? Samuel Ruiz Garcia. Eu estou com um livro aqui que vai tratar dele. É uma tese de doutorado de um historiador brasileiro chamado Igor Luiz Andreu. Esse rapaz fez um trabalho de pesquisa extraordinária sobre a teologia da libertação no México. Eu estou com esse livro aqui na mesa, né? Aqui na mesa. O nome desse livro é A Teologia da Libertação e a Cultura Política Maia Chapaneca. 2 pontos. O Congresso Indígena de 1974 e as raízes do Exército Zapatista de Libertação Nacional. Esse livro é precioso. Esse livro tem um capítulo inteiro dedicado a Dom Samuel Ruiz. Um capítulo inteiro a Dom Samuel Ruiz. Olha o título do capítulo aqui. Esse capítulo me ajudou muito a entender quem era Dom Samuel. Eu sou apaixonado por esse bispo. Samuel Ruiz Garcia, ante a teologia da libertação e os indígenas de Chiapas. Esse é o título do capítulo, que é o capítulo mais importante do livro, né? É o primeiro capítulo e mais longo da tese desse jovem pesquisador na história chamado Igor Luiz Andreu. Excelente livro. O livro é publicado pela editora Alameda, para quem tiver interesse. Vale muito a pena ler esse livro sobre a Igreja do México. Olha, eu sou fã da Igreja do México. Eu quero conhecer pessoalmente o México para conhecer o catolicismo popular vivo do México. Eu quero ir na região onde morou Dom Samuel Ruiz e eu quero conhecer o trabalho que ele fez com os indígenas, a ponto de alguns teólogos dizer que Dom Samuel Ruiz fez uma autêntica teologia indígena. Uma autêntica teologia indígena fez Dom Samuel Ruiz Garcia, um bispo de honrosa memória. Ele morreu em 2011. Ele nasceu nos anos 20, acho que 1924, né? E morreu em 2011. E deixou muita saudade, porque era um homem muito simples, um homem muito despojado, um homem que tinha um jeito pastoral para trabalhar com os indígenas extraordinariamente. Olha, a ponto de os maias católicos, os maias que admiravam Dom Samuel Ruiz, não chamavam ele de Dom Samuel Ruiz, chamavam ele de Tatique Samuel. Tatique Samuel. Tatique na língua maia significa pai. Então ele não chamava Dom Samuel de bispo, Dom Samuel, chamavam Tatique Samuel. Dom Samuel fez um trabalho de mobilização popular. Dom Samuel fez uma defesa das populações indígenas. Dom Samuel fez uma defesa da importância da reforma agrária para tirar os indígenas da fome. Dom Samuel lutou contra o governo para defender os indígenas. E Dom Samuel preparou, digamos assim, uma série de indígenas para trabalhar na evangelização. Era indígena evangelizando indígena, mas não fazendo com que aquele indígena perca a sua raiz. Dom Samuel não estava interessado em descaracterizar os indígenas. Dom Samuel não queria colonizar os indígenas. Dom Samuel não colonizou os indígenas. Dom Samuel foi uma imensa ajuda na promoção humana daqueles indígenas pobres da região de Chiapas, lá em São Cristóvão de las Casas, no México. Esse bispo é extraordinário e eu mais uma vez recomendo, que tem textos sobre ele, fotos dele no Google. E ele aparece no filme. Ele aparece algumas vezes no filme, ele dá alguns depoimentos e tal. Agora, esse filme, veja, eu citei aqui os 4 países. O filme tem uma geografia, né? Eu citei aqui
não é, os 4 países em que o filme trabalha, né? Ele escuta teólogos e teólogas, ele escuta freira. Cara, ele escuta uma freira mexicana que trabalha na fronteira, ajudando aqueles jovens que vão desesperadamente entrar irregularmente nos Estados Unidos. Ela trabalha com isso. Tem uma freira no filme, uma freira mexicana, que mora na fronteira para ajudar aquelas pessoas pobres que vão desesperadamente deixar o México e entrar ilegalmente nos Estados Unidos. É muito bonito o trabalho dela, né? O depoimento dela sobre o que é a teologia da libertação para ela. Então, nesse sentido, esse filme é extraordinário, né? Agora, eu queria terminar a live a partir de um ponto que me interessa muito, é um tema que eu tenho estudado muito. Eu diria que é o tema que rege a minha vida hoje, tanto do ponto de vista acadêmico como do ponto de vista político. Do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista político. Qual é o tema? O tema da memória. O tema da memória. Eu acho que o Brasil tem um problema grave com a memória. O Brasil é um país sequelado na sua memória. É um país que tem um problema grave com a memória. Nesse país se esquece muito rápido as coisas e, consequentemente, se perde o fio da meada, né? É uma pena. Boa noite, Igor. Muito boa noite. Seja bem-vindo. Então eu diria que esse filme, sendo um filme radicado na memória, o filme Evangelho da Revolução, não é de um franco-belga chamado François-Xavier Drouet. Esse filme do Drouet, ele faz uma reconstituição histórica que nos ajuda a entender a teologia da libertação. A reconstituição histórica que o Drouet faz e que nos faz entender a teologia da libertação só nos faz entender porque nos coloca diante de momentos da história desses 4 países. Pronto, isso é fundamental. Ora, agora, que reconstituição é esta? Vamos lá. Eu vou destacar pelo menos 3 temas que eu acho fundamental. Primeiro, essa Constituição ela volta aos anos 60 e ela nos demonstra o esgotamento já nos anos 60 das chamadas políticas desenvolvimentistas, não é? Inclusive a crítica ao desenvolvimentismo, que era a tese de que a América Latina é um continente atrasado, mas ela pode se desenvolver porque ela está em vias de desenvolvimento. Então o padrão era chegar ao modelo europeu dos Estados Unidos. Isso era um erro gravíssimo, isso jamais iria ocorrer, porque o capitalismo não permitiria. E o que você tinha não era um mero subdesenvolvimento, você tinha uma dependência. É aí que vai nascer uma belíssima teoria e absolutamente fundamental para entender a América Latina, que é a chamada teoria da dependência, e que tem em um marxista um ponto muito importante, chamado Rui Mauro Marinho. Para mim, toda vez que eu vou trabalhar a teoria da dependência, meu ponto de partida, minha referência fundamental é esse sociólogo brilhante brasileiro chamado Rui Mauro Marinho. Ora, a crítica à teoria da dependência, ela faz parte da história da teologia da libertação. Em 1971, o teólogo peruano Gustavo Gutierrez, ele escreve um livro chamado Teologia da Libertação. E há um capítulo nesse livro sobre a crítica à teoria da dependência, a crítica à teoria desenvolvimentista para, digamos assim, abrir espaço para uma libertação. Então significa dizer, na teologia da libertação, a palavra da libertação significa dizer uma crítica imediata à chamada teoria desenvolvimentista. A teoria da libertação não mais acredita em teorias desenvolvimentistas, teorias que de certa forma iriam desenvolver a América Latina. Isso é falso para a teologia da libertação e ela não errou. Então a primeira coisa é essa contextualização. Segundo, é a mobilização popular contra os governos de direita e violentos que a teologia da libertação promoveu. A teologia da libertação é demonstrada no filme. Ela sempre teve uma base popular, sempre uma base de apoio popular. O povo é absolutamente fundamental nesse processo histórico de constituição da teologia da libertação. Então o filme demonstra e mostra para a gente
não é, diversas experiências de mobilização popular, organização indígena, organização negra, organização de trabalhadores, de operários, etc. Né? Geralmente contra poderes de plantão opressivos. Porque esse é o papel da teologia da libertação. Então, nesse sentido, a teologia da libertação, ela aposta na mobilização popular, e isso é importante. Não é? E terceiro, eu diria que ela vai além de Marx e Lenin, que eram muito citados nos anos 60, né? Muito citados. Vai além de Marx e Engels, né? Vai além de Marx e Lenin, e de certa forma a teologia da libertação, ela dialoga com o marxismo, mas ela vai além do marxismo. Não é? E por fim, obviamente, a centralidade do povo pobre, indígena, trabalhador, camponês da cidade, camponês do campo, né? Perdão a tautologia, camponeses e operários. Então, nesse sentido, a teologia da libertação ela tem uma opção de classe. A teologia da libertação tem uma opção de classe. E nesse sentido, faz com que ela, a teologia da libertação, ela seja um instrumento fundamental na América Latina. Por isso que não dá para dizer que aqui na América Latina a religião é só obra do povo. Essa é a tese que nós ficamos no final, quando o autor volta à questão do início do filme. Trata-se de um filme interessantíssimo, trata-se de um filme extremamente atual e trata-se de um filme de memória, não é? De uma memória extraordinária. Então eu, sem dúvida nenhuma, recomendo demais, não é, esse filme, o Evangelho da Libertação, o Evangelho da Revolução, né, de François Xavier Drouet. Hoje eu fiz a live fora do meu domicílio, eu vim na casa de um amigo meu chamado Budu, é um professor de geografia, grande amigo, né? Nós vamos nos confraternizar por aqui. Eu agradeço demais a todos e todas que andaram por aqui, recomendo demais o filme, se estiver passando na sua cidade, o Evangelho da Revolução, não é? do François Xavier Drouet, e agradeço demais a todos e todas que estiveram aqui, e até a próxima live, minha gente. Muito obrigado e muito boa noite.